Sejam bem-vindos, eu sou Viviane Lara e você está no 2V Podcast. Esse podcast é um oferecimento da Saúde 4.0, conhecimento colaborativo, com consultoria, treinamentos e serviços multiprofissionais na área hospitalar e de consultoria em hospitais. Obrigada à colaboração. E hoje a gente tem um convidado super especial, meu amigo querido, que aceitou o desafio de estar aqui hoje. Não poderia ser diferente, foi o nome que eu mais quis convidar e estar aqui, fazer perguntas que são de todo o meu coração pela história que a gente tem há tanto tempo. Já são quantos anos? Mais de 20, será? Mais de 20. Mais de 20, mais né? de 20. Fui por lá, foi 2000 e... Eu saí em 2009 de lá, né? Meu Deus, faz muito tempo. Mais de 20. A gente está hoje aqui com o Manuel Navarro, ele é administrador hospitalar há 34 anos. Ele teve a administração de vários hospitais, fez a gestão de vários hospitais, é gestor, líder e hoje tem uma consultoria de negócios em saúde. Seja muito bem-vindo, Manuel. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, é uma honra fazer parte do podcast da Vivi. Fico muito feliz. Obrigado pelo convite. Eu que fico muito feliz. A gente chama os amigos que são aqueles que vão apostar na gente, foram os primeiros que apostaram, né? Ah, sem sombra de dúvida. Quando a gente chegar no sucesso, aí já tá fácil. Aí primeiro vamos amigos, né? Amigos existem para isso. Exatamente. Manuel, como que a gente sai de sem nome, sem berço, sem roupa, o enorme líder que você é de grandes negócios de saúde? Eu acho que isso a gente vai conquistando, né, Bibi? Assim, quando eu tava sem berço, sem braço, sem nada, né? Porque conta porque as pessoas não sabem, porque você não tinha nem bercinho, né? nem nome, nem roupa. Contar o porquê disso, né? Eu sou gêmeo, né? E naquela época, eu vou fazer 61 anos, então naquela época, só para vocês entenderem, não tinha ultrassom, né? Então, minha mãe estava grávida de gêmeos, gente. E aí, beleza. Então, mas ninguém sabia que era gêmeos. E aí nasceu o meu irmão 10 minutos antes do que eu. E depois veio, aí falou, tem mais um aqui dentro, né? E aí eu saí. E aí, mas só que tinham comprado tudo para um só, né? Então, o meu irmão, quando nasceu, já tinha nome, que ele foi o primeiro, tinha berço, tinha roupinha, tudo para um. Depois teve que sair correndo para comprar para mim também, né? Então, o meu irmão já tinha nome, era Marcos, e eu não tinha nome. Coitado aí, vai pôr o nome de quem, né? Aí me colocaram o nome dos meus dois avós chamavam Manuel, e aí ficou como Manuel mesmo, e Manuel Ricardo. Meu irmão era Marcos Fernando. Marcos Fernando. E aí, por isso que eu falo, sempre falo com essa história, né, nas palestras que eu dou, tudo. Não tinha nome, não tinha nada, e depois acabou surgindo o Manuel do nada. Agora, quanto à liderança, é uma coisa que você vai conquistando, né? Porque eu acho que isso você conquista, você não impõe. Se você for impor, o negócio não vai dar certo, você não vai ser liderança. E você acaba conquistando, sempre trabalhando em equipe, respeitando as pessoas, sempre tratando as pessoas como iguais, né? Eu acho que isso aí a gente vai conquistando. Não foi fácil, não. Você vai perdendo, por incrível que pareça, eu era uma pessoa meio introvertida, né? E aí, um belo dia, na faculdade, falaram, tem que fazer uma palestra lá na frente, um seminário. Quem vai falar? Eu era o que mais dominava o assunto ali. Falei, putz, vou eu falar. E fui falar. Aí achei que estou conseguindo falar em público, né? E aí comecei a dar treinamento, fazer essas coisas aí, e daí para a liderança foi um passo. Já era líder, pode ter certeza disso. Quando eu tive o prazer de trabalhar com você, e eu te falei agora há pouco que você foi o gestor mais incrível que eu já trabalhei, sem dúvida nenhuma, provavelmente vai ser para sempre isso, né? A minha admiração sempre veio antes de conhecer a pessoa, né? Então eu te conheci primeiro como profissional. Mas o que é muito interessante é que nos hospitais que a gente trabalha, invariavelmente as pessoas que estão liderando aquele hospital são pessoas que não trabalharam administração e liderança e gestão, né? Então eram pessoas que não eram colocadas. Acredito eu que quando você começou a fazer a sua faculdade, também era novo para algumas pessoas, porque hoje ainda né? O administrador hospitalar é uma empresa. Você foi a primeira pessoa que falou esta frase para mim. O hospital é uma empresa, né? E eu nunca tinha entendido daquela forma. Mas antes de você ser administrador hospitalar, o que você quis ser? Médico. Eu sempre fui, sempre gostei da área da saúde, né? Então eu lembro que quando eu era criança, o que eu gostava de ganhar era duas coisas. Ou era uma bola, como todo garoto, né?
ou maletinha de médico, para brincar de médico. Eu brincava de médico com as bonecas da minha irmã, né? Tem uma irmã mais velha também, brincava de médico com as bonecas da minha irmã. Então era isso, eu queria ser médico. Então, vou ser médico, vou ser médico, vou ser médico. Mas eu queria ser médico, mas não era um médico de consultório, eu queria ser um médico de hospital. Então eu ia trabalhar numa UTI ou ia trabalhar no pronto-socorro. Eram as duas opções que eu tinha. E eu falei, aí, porque eu gostava de hospital. Então, minha mãe, quando tinha alguém internado na família, a minha mãe falava, tem um não sei quem está internado. Eu falei, mãe, me leva lá. Me leva, mãe, me leva lá. E aí minha mãe falou, não, você não pode, você é pequeno, você não pode subir. Eu falei, não tem problema, eu fico lá embaixo, só para sentir o cheiro de hospital. Né? Então, era uma coisa assim, completamente absurda, né? Eu adorava o ambiente de hospital. Eu quase que simulava a doença para poder ir ao hospital no pronto-socorro, sabe? É mais ou menos isso. E aí eu falei, vou fazer medicina, né? Aí fui fazer cursinho, tudo. Fiz cursinho para medicina e aí foi que eu descobri a administração hospitalar, né? E aí quando eu vi lá um panfleto, eu fazia no Objetivo aqui da Paulista, e eu vi lá a administração hospitalar, eu falei, opa, hospitalar, o que é isso? Aí quando eu li o panfleto, eu falei, nossa, acho que é isso que eu quero. E aí que eu falei, putz, eu vou fazer. Aí falei para meus pais falou, não, faz, né? E eu tentei, falei, mas não vou tentar medicina também, né? Aí tentei medicina, passei em medicina em Mogi, passei em administração hospitalar aqui na Pompeia, em São Paulo. E aí comecei a fazer, eu morava em São Bernardo, ia de manhã, 4 horas da manhã já pegava o ônibus, o trem para Mogi, ficava em Mogi, saía de 4, 5 horas de Mogi, ia para Pompeia, fazia faculdade na Pompeia à noite, ia para casa, dormia 3, 4 horas e ia para Mogi. Isso durou 2 meses. Chove, né? Não, isso durou 2 meses. 2 meses. Eu falei, vou morrer. E não tinha a menor condição, né? E aí eu tinha que escolher. E eu escolhi a administração hospitalar porque era o que eu queria mesmo. E quando eu falei para meus pais, falei, pai, olha, mãe, eu vou abrir mão de uma, que eu não estou aguentando, vai me dar um treco, e eu vou abrir mão da medicina. Meus pais olharam para minha cara, eu lembro, meu pai olhou para mim e falou assim, seja feliz. Você tem que escolher aquilo que vai te realizar. É isso, seja feliz, né? Porque eu achei que meu pai, nossa, você vai deixar de vai largar a medicina. Não, muito pelo contrário. E aí eu fui e comecei a fazer administração hospitalar mesmo, só a faculdade de administração. Em maio, a faculdade começou em fevereiro, em junho já abriu o campo para estágio, comecei a fazer estágio logo no começo. E aí já comecei a tocar o barco. Tem histórias maravilhosas do estágio, fui né? muito feliz, a minha escolha. Pois eu acredito que quando a gente sabe o que quer, é excelente, mas quando a gente sabe o que a gente não quer, também é muito bom. E a maior dúvida que as pessoas têm hoje é do que elas querem, do que elas não querem para dar os próximos passos. Para você isso era claro, porque eu faço uma piada com você também. Eu falei que você não queria ser médico, você ia mandar em pouca gente. Você falou assim, eu quero mandar no hospital, em todas as pessoas. É isso que eu quero, não quero só mandar em poucos. Não quero decidir, morre. Eu quero mandar no médico. Eu quero mandar no médico. Né? Quem que eu vou mandar? Quem é mais difícil aqui? Vou mandar nele. Né? Pior que é isso. E você tinha noção do que o administrador, nesse momento, fazia? Não tinha. Eu achava que, assim, beleza, vou fazer administração hospitalar, vou tocar um setor, sei lá, um serviço, né? E aí, quando eu me formei, já me mandaram para Belo Horizonte. Para ser diretor do hospital em Belo Horizonte, Hospital Instituto Mineiro de Oncologia. E aí, por problemas pessoais, eu tive que voltar por causa do meu pai. E aí, meu pai tinha sofrido um acidente, voltei para São Paulo correndo. E aí me colocaram para ser diretor do Hospital Santo Amaro, lá no Guarujá. E aí fui para o Guarujá, para ser diretor, fiquei lá, aí conheci minha esposa, tudo, a vida mudou. E aí já entrei como diretor, então eu tinha 20 e poucos anos, já era diretor de um hospital, né? E foi isso, o negócio foi acontecendo, não foi nada assim, nossa, eu vou me formar, vou ser diretor, vou mandar. Muito pelo contrário. Isso a gente fala hoje. Entendeu? Mas nada, nunca pensei nisso, de ser autoritário, de ser o maioral, de ser o top, de ser o ponta da pirâmide. Absolutamente nada, nunca. Quem me conhece sabe que eu nunca pensei nisso. Não precisa disso. Tem um livro que eu adoro, mas eu sempre comento uma gafe que eu esqueço uma palavrinha, que é A Horrível História da Medicina. É um livro bem fininho que fala sobre coisas absurdas, mas você viveu coisas absurdas dentro do hospital. Eu adoro quando você conta as histórias. Enfim, aquelas histórias que você sabe, de luva, de seringa, de agulha.
Né? Conta um pouco pra gente desse momento. Vamos lá. Então, assim, quando você é estagiário, o estagiário faz de tudo um pouco, né? Isso, e só reclama, e fala que é muito difícil a vida dele. Só reclama. Então, é assim, putz, vamos lá, enquanto você era estagiário, usava. Então, eu estou falando disso aí de 86, né? Eu não tinha nascido. Não, já tinha. 86, então você era estagiário, e aí estagiário fazia de tudo. Então, naquela época, você usava as seringas ainda de vidro para algumas coisas. No centro cirúrgico era muito seringa de vidro. Então, você ficava lixando as agulhas, né, que tinha perdido o corte. Que tinha perdido o corte. Então, aí, putz, você ficava lixando e espetava o dedo para ver se estava... Pra ver se tava boa. Quando você via que tinha uma pontinha meio sangrando, você falava, tá onde? Acho que a vida dele é difícil hoje. Não, estagiário... Não. Meu filho foi estagiário recentemente aqui. Eu falei, você não sabe o que é ser estagiário, né? Ou então você pegava e embalava seringas de vidro, né? Então você tem o corpo da seringa e o êmbolo da seringa, né? E ela de vidro na época, então elas tinham um número. Se você colocasse separado, pegasse pressão aquilo lá, você tinha que jogar fora. E aí ele levava bronca. Não, custo, né? E a gente tinha que jogar fora a seringa, porque não pegava pressão, você nunca mais, só quebrando mesmo, né? Então tinha essas coisas de fazer, entalcar a luva. Cara, entalcar luva, porque você comprava luva sem talco. Tem gente que hoje não sabe o que é talco. Talco de luva. Talco era um talco, que não é um talco que tem perfume, que é o talco que se usa como cosmético, né? Mas era um talco para você entalcar a luva. Para você conseguir... tinha alergia? Eu tinha alergia. Eu tinha rinite. Então, assim, imagina uma incubadora com dois buracos assim, cheio de talco. Aí você pegava o talco, colocava assim na luva, aí fazia assim na luva, chacoalhava a luva e punha lá para você embalar. Você imagina aquele talco, você saía branco de lá, né? Mas era isso que a gente fazia e era normal para a gente fazer essas coisas. E aí você vê o quanto mudou, né? O quanto a coisa veio, o quanto hoje é absurdo você contar. É absurdo você contar uma coisa e você fala, pô, mas são 30 e poucos anos atrás, né? Aconteceu. Então, você via umas coisas assim, totalmente malucas. E não era um hospital muito pequeno, não, né? Não, era um hospital top. Exato. Era um hospital top em São Paulo, na cidade de São Paulo. Era um hospital top. Olha só. Né? Então, é muito louco. E aí, quando você já assume o cargo de direção, né? Já voltado para isso, recém-formado, ainda sem experiência nesse cargo, que é o primeiro cargo que assumi, por que você foi escolhido, você acha? O que você mostrou de diferencial na faculdade que fez assim, esse cargo é para você? Eu não sei, acho que é por causa desse jeito que eu tinha de conversar com as pessoas, né? Mesmo na época que eu era estagiário, depois que eu saí de estágio, eu fiquei 1 ano e meio só como estagiário. Depois eu já fui efetivado para ser um assessor. A gente a empresa tinha vários hospitais pelo Brasil e a gente acabava dando consultorias para esses hospitais. E aí, quando eu saía de férias da faculdade, o estagiário era enviado para algum hospital dessa rede, né? E eu pedia para ir. Estou de férias, então eu queria ir para outros lugares, mas eu queria ir para outros lugares que não era a realidade de São Paulo. Eu queria ir para lugares que eram diferentes. Eu queria ver. Então fui para lugares assim que você falava, meu Deus do céu. Eu fui em lugares que o estagiário não andava de avião, andava de ônibus, né? Eu fui em lugares que era 27 horas de ônibus para chegar. Nossa. E uma coisa que me chamou muito a atenção, quando eu fui, o primeiro lugar que eu fui fazer um estágio, que foi até em Chapecó, o diretor de lá depois falou, olha, eu quero esse rapaz aí, quando se formar, eu quero ele comigo. Eu quero ele comigo. Fiquei feliz pra caramba. Pô, o primeiro ano, né? Quando eu passei pro segundo ano de faculdade, então eu só tinha feito o primeiro ano. Aí me mandaram para um hospital no Espírito Santo, no norte do Espírito Santo. Aí fui pra lá, no norte do Espírito Santo, né? Cheguei lá, o diretor me esperando na porta da rodoviária lá, tudo bem, vou te mostrar o hospital. Mostrou o hospital pra mim e falou, tchau. Assume aí que eu tô saindo. Eu tô indo de férias. Falei, como assume aí? Tô indo de férias. E eu assumi. Então eu tava passando pro segundo ano de faculdade e assumi o hospital. Fiquei lá, assumido como se fosse um diretor do hospital, né? Aí, tá bom. Aí assumi, fiquei lá.
chamei a pessoa que era uma pessoa responsável pela parte financeira, ó, tal, qualquer coisa me ajuda aqui. E toquei o barco lá. Fiquei lá 1 mês tocando no hospital. Isso foi muito bom para mim, né? Porque eu perdi o medo. Ali era o lugar que eu tinha medo. Não tinha nem pai nem mãe perto de mim, né? Então, perdi o medo. Isso para mim foi muito bom. Aí depois, quando eu voltei de Nova Venécia, que era essa cidade do Espírito Santo, depois eu fui para Salvador. Quando eu voltei de Salvador, me efetivaram. E aí eu comecei a fazer consultoria nesses hospitais. Então, eu deixei de ser estagiário e ia implantar. Eu implantei estatística em vários hospitais, vários hospitais. E assim, sem recurso, né? Porque você não tinha computador naquela época. Olha que coisa maluca. Só. Não tinha, pessoal, não tinha computador naquela época. Né? Internet nem não, a internet não existia. Celular. Não tinha. Na E verdade, aí, assim, o fogo tinha recém-descoberto. Não, você fazia quase. A roda estava um pouquinho mais adiantada. E aí eu fazia as planilhas em reguinha, tal, fazia a planilha no papel e datilografava a planilha. Então eu fazia as matrizes, entregava para o hospital, falava, por favor, não preencha essa matriz, só tire cópia e vão preenchendo a cópia e tal. Era uma forma de implantar estatística, né? As planilhas a gente fazia tudo no papel, né? E é legal, era muito bom. E aí o pessoal aproveitava, você não quer ver o negócio de materiais, de medicamentos, não sei o quê. E aí foi. O Damien fala que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Exatamente, né? exatamente. Tem muita gente que pode não trabalhar em hospital, não reconhecer, nunca vir, né, um administrador hospitalar. O que faz um administrador hospitalar em Minas Gerais? O administrador hospitalar, ele controla todo um hospital. Todo mundo. Não é que manda, né? Eu não mando, né? Eu peço. Uma vez. Se não sair, eu vou ser obrigado a ser vou pedir um pouco mais energicamente. Mas não. Conta para as pessoas quanto você tem de altura, só para saber o quanto enérgico você pode ser. 1,90. Mas eu sou super do bem, eu acho. Né? Claro que é. Então, né? Mas assim, a pessoa que controla, é a pessoa que ela faz as pessoas entenderem aquilo que é o melhor para o hospital. Aquilo que você falou no começo, que o hospital é uma empresa, né? E é uma empresa absurdamente complexa. Então, dentro do hospital, você tem um restaurante, você tem uma lavanderia, você tem um hotel, você tem N coisas dentro de um hospital. E o problema, e o hospital, como sendo uma empresa complexa, a matéria-prima dele é o ser humano. Sim. E é um ser humano mais ou menos com problema, porque ele procurou o hospital não é porque ele está são. Tá claro que tem alguns que vão ao hospital mesmo bem, né? Tipo, eu quando eu era, camuflava minhas doenças para ir para o hospital. Mas a maioria das pessoas vão para o hospital porque estão necessitadas. Então você tem que trabalhar essa matéria-prima e colocar ela de volta para a sociedade, pelo menos melhorada. Né? E nem sempre a gente consegue. Às vezes a matéria-prima vem tão estragada para nossa mão que ela entra em óbito. E óbito faz parte do hospital também. Também, né? Tem isso, né? E a gente tem que trabalhar isso. Então é trabalhar o paciente, trabalhar o acompanhante, trabalhar as pessoas. Então nós temos que estar preparados para isso. E as pessoas que trabalham no hospital têm que entender isso. E eu sempre, em todos os hospitais que eu trabalhei, eu fazia questão de conversar isso com os colaboradores e mostrar para eles que era tocar comigo o hospital. Eu não faço absolutamente nada sozinho. Então eu fazia com que as pessoas entendessem isso e me ajudassem a tocar o hospital junto comigo. Era isso. Você faz isso com maestria, que é um enorme desafio de todas as empresas, implementar cultura, né? Se eu perguntar para você hoje, Manuel, eu preciso implementar cultura nesse hospital, como que você faria isso? Na prática. Implementar a cultura do hospital é você entender aquilo que aquele hospital precisa, né? Todo hospital ele tem uma característica de local, uma característica de tipo de atendimento. Então vamos pegar um hospital geral. É diferente de eu pegar um hospital na Paulista e um hospital na periferia. É completamente diferente, tá? Então nós temos que ver o que cada hospital precisa. Qual a característica desse hospital? Então essa é a cultura do hospital.
Mas o tipo de atendimento não pode ser diferente. Só porque o cara está paulista e o cara que está na periferia. A pessoa que está na periferia, ela tem que ser atendida tão bem quanto a pessoa que está na paulista. Entendeu? E é isso que faz a diferença, né? Quando eu administrei o hospital da periferia, a gente começou, e foi o hospital que nós trabalhamos juntos, pra você ter uma ideia, 30% das pessoas que eram atendidas neste hospital tinham plano de saúde. Nossa, não sabia disso. Entendeu? Então, assim, pô, o cara deixou de passar num plano de saúde para passar lá, é porque o atendimento do hospital era de excelência. Sem dúvida. Entendeu? Então, 30% do pessoal que tinha plano de saúde ia para esse hospital de periferia, que era um hospital geral, 100% SUS. Então, caramba, isso mostra que o nosso trabalho estava sendo bem feito. Então, essa cultura desse hospital, a gente consegue conquistar essa cultura. As pessoas que trabalham no hospital, elas precisam entender a cultura das pessoas que estão lá, quem são as pessoas que nós vamos atender, qual é a cara desse hospital. Então, isso aí a gente tem que saber implantar isso, né? E você teve que se moldar várias vezes. Tem algum estado que você não trabalhou? Ah, tem, lógico. Norte eu nunca trabalhei. Eu nunca trabalhei. Mas trabalhou em vários estados, né? Vários, com várias realidades. Totalmente diferentes. E aí, primeira coisa, então, se a gente pudesse elencar, a primeira coisa é entender o que o hospital precisa. Isso. Segundo lugar é tratar as pessoas como se fosse não, o privado e o público não faz a menor diferença, são absurdamente pessoas, nenhuma, né, com uma situação mais desafiadora possível, que acho que é a maior sensibilidade que o paciente tem quando ele perde a saúde, quando a gente está nessa situação. Exatamente. E a terceira coisa seria, basicamente, as pessoas, que é aí que eu vou chegar. Eu nunca vi alguém trabalhar com pessoas como você trabalha, né? Você tem duas características muito importantes. Quando a gente está ouvindo aqui, eu sei que não é balela. Quando você diz assim, olha, o SUS tem que ser igual ao privado e você já trabalhou em instituições muito ricas, né? E realmente é isso que você pensa e é isso que você faz. O que eu percebi quando eu te vi a primeira vez e lidando com as pessoas é falar que primeiro você ia tratar as pessoas igualmente. Isso. Né? O pessoal da diretoria, o pessoal da limpeza, os invisíveis, né? Os invisíveis, exatamente. Eles iriam ser vistos por você. Né? E outra coisa que você faria, além desse gerenciamento de pessoas que você fazia com maestria, eu digo no passado, porque quando a gente trabalhou, então eu vi isso, mas eu tenho convicção que você, como eu disse, primeiro eu conheci o profissional, depois a pessoa. A segunda coisa é andar pelo hospital. É uma coisa muito básica. Né? Eu nunca tinha visto alguém andar pelo hospital. E quando você andava, você ouvia o que as pessoas estavam falando. E você perguntava para os invisíveis o que eles estavam pensando e qual a opinião deles. Eu não vou me recordar agora se a gente ia fazer uma reforma, eu digo a gente, porque era assim que a gente falava. A gente ia fazer uma reforma no hospital, e você pergunta para os técnicos de enfermagem o que eles achavam. Eu nunca tinha visto aquilo. Né? Eu nunca tinha visto aquela situação, porque eles estavam na operação. Eles iam nas reuniões de diretoria. Exato. Né, para ampliar. Então, fala um pouco mais sobre esse reconhecimento, se foi natural. Acredito que seja natural, mas essa percepção que você deve ter da relação com as pessoas. Acho que essa percepção a gente vai conquistando, Bibi. Não é, putz, acordei, vou fazer isso. Entendeu? Eu tive vários tropeços, não tenho dúvida nenhuma. Mas aí com os erros você vai aprendendo, né? Primeira coisa que eu assim, as coisas, o diretor, eu sempre falava o seguinte, eu estou diretor, eu não sou diretor. Eu copio de você. Né? Eu sou o Manuel, sou casado, tenho 2 filhos maravilhosos. Eu sou esposo, sou mandado pela Ana, né? Pelo Bud, meu cachorro que manda em mim também, meus filhos, enfim. Eu só mando no hospital. Em casa, em algum lugar eu tenho em casa eu sou mandado. Sou corintiano, para quem não sabe também, né? É Corinthians. E aí eu comecei a entender que nesse papel de diretor, não adianta ficar sentado na minha mesa, atrás da minha mesa, e faça isso, faça aquilo. Eu tenho que andar pelo hospital para ver as coisas também, né? E por incrível que pareça, você andava, você pegava coisa para cá, mas muita coisa você pegava errado, né? E aí você chegava e perguntava para a pessoa, olha, você viu que isso aqui não tá certo aqui? A pessoa falou assim, já cansei de pedir para arrumar, mas ninguém arruma, né? Alguma coisa de manutenção, algum projeto,
protocolo, alguma coisa estava errada, né? E aí falou assim, poxa, por que você não pediu para ver? Não, já pedi para ver. É mesmo? Então vai lá, então pede para ver e vai começar a fazer acontecer. Então eu comecei a perceber que isso fazia uma diferença incrível. Primeiro porque eu andava pelo hospital, eu pegava 2 horas da minha agenda diária, eu pedia para minha secretária, bloqueia a minha agenda 2 horas para eu poder andar pelo hospital, e andava o Marco, a Rita, que eram os outros diretores do hospital, que eram os meus abaixo de mim, o Marco era o administrativo, a Rita era de enfermagem, e a gente andava, e nossa, era sensacional, porque a gente pegava muita coisa, mas não era coisa de, vou pegar o erro, não, pelo contrário, era ajudar as pessoas a fazerem as mudanças. E aí o negócio começou a crescer, e as pessoas falavam, o diretor veio falar comigo. Você chegava perto da pessoa, a pessoa parava de respirar, entendeu? Mas deu um diretor. O que eu fiz de errado? E ficava olhando pra tua cara, assim, falava, calma, tudo bem? Oi, tudo bem? E eu sempre chegava e falava, tudo bem? Como vai? Põe a mão no ombro, né? Eu sou muito de pegar, eu sou um cara, eu sou meio pegajoso mesmo, né? Eu pego, eu chego e falo, oi, tudo bem? Hoje tem né? nome bonito pra isso, sinestésico. Exato. Então eu chegava, tudo bem e tal, a pessoa já se sentia à vontade. E aí o pessoal falava. Então, e aí a gente conseguiu fazer esse trabalho em equipe. E as pessoas começaram a se sentir valorizadas, né? E quanto às reformas, vamos fazer uma reforma. Muito fácil, o diretor chega e fala, eu quero assim. Aí o arquiteto faz, vamos fazer assim. Aí o engenheiro vai lá e dá licença, sai daí que eu vou fazer a obra, né? Obra pronta, o pessoal que está lá para trabalhar fala assim, não vai funcionar. E não vai funcionar, vai ter defeitos, porque as pessoas que estão lá na ponta não foram ouvidas. Uhum. Entendeu? Então, antes de fazer uma obra, de fazer uma reforma, chama as pessoas que estão lá e fala assim, o que você acha que precisa melhorar aqui? Olha, nós estamos com esse projeto aqui, fique à vontade de mudar de acordo com o seu dia a dia. Então, não adianta você colocar uma recepção ali, 3 recepcionistas e tal, e você coloca uma impressora lá do outro lado. Aí ela pega, imprime, aí ela fala, só um minutinho, vou pegar para imprimir. Ela vai lá do outro lado para imprimir. O tempo que você perde para isso é um absurdo. Entendeu? Então, são essas coisas, são coisas tão mínimas, detalhes tão bestas, ridículos, né, que fazem uma diferença incrível. E aí as pessoas se sentem valorizadas por isso, falam, nossa, olha, essa ideia fui eu que dei, essa não sei o quê. E é isso, aí você faz as pessoas, é o que eu chamo de administração participativa. Ótimo. As pessoas participam junto com você. De verdade. De verdade. Né? Porque hoje existe um glamour, né, de falar assim, nossa, eu sou, eu firmo a cultura aqui da empresa, eu faço, aconteço, mas na hora de vamos ver mesmo, é a porta fechada e não me incomove, Não né? comove. Perfeito. Não comove. As pessoas, os diretores andam pelo hospital, não cumprimentam. Isso fica, o pessoal fica chocado quando você cumprimenta. Sim, é um absurdo. Né? Assim, as pessoas não cumprimentam mesmo. Não é só os diretores mesmo, os próprios funcionários não cumprimentam. Sabe? Nas palestras que eu dou, né? Deu aquela palestra lá da arte de trabalhar num hospital, né? Eu falo sobre isso. As pessoas precisam cumprimentar, se cumprimentarem. Fala bom dia, fala boa tarde, fala boa noite, né? Então, a primeira coisa que você fala na palestra, bom dia. Você fala bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Aí você fala bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tem uns que não falam, falam. Geme. Geme, né? Mas é absurdo, mas a gente vai conquistando isso, né? Pessoas são um enorme desafio. Total. Você já deve ter passado por pelo menos umas 3 gerações com esses nomes mirabolantes, mas tem uma que está muito em voga, que é a geração Z, né? E como a gente está lidando com essas pessoas. Eu juro que agora é minha consultoria. Como lidar com essa geração? É difícil, não é fácil não, né? Porque eu vejo isso pelos meus filhos, né? Sim. Eles têm uma cabeça completamente diferente. E ainda bem que eu com eles tenho muito diálogo. Uhum. E eu aprendo com eles. Perfeito. Isso que é muito bom. Uhum. Eu aprendo, mas como assim, cara? Então assim, eu que trabalhei 10 anos numa empresa, 14 na outra, não sei o quê, entendeu? Aí você fala assim, eles falam, pai, você tá louco? Tanto tempo numa empresa assim, você tá maluco, né?
Então, assim, meu filho estava 2 anos lá, pintou uma oportunidade de crescimento, eu, tchau, vou embora, não tem vínculo nenhum. E a minha geração tem um vínculo, né? Aquele negócio, vou sair, chora, aquela coisa toda, né? Acontece. Acontece, né, Vivi? Então, agora, trabalhar com a geração Z, eu acho que é muito diálogo. É muito diálogo. É trabalhar, entendê-los, conversar com eles. Como é que eu consegui fazer essa geração Z trabalhar um pouco com a geração Z? Então, na última empresa que eu trabalhei, só tem molecada. Você pega a recepção, é só molecada, é só geração Z. Você pega até a enfermagem menos, tá? Mas, assim, o básico, o maior contingente é só a geração Z. Como é que eu consegui entender essa geração Z e fazer com que eles participassem do negócio, tá? Eu comecei a fazer uma coisa chamada café da manhã com o diretor. Então eu comecei a fazer um café da manhã, baita café da manhã, legal. O meu estímulo é o café da manhã, não é conversar com você. Porque antigamente eu teria prazer, né, em ver o diretor. Não, hoje é o café da manhã. Eu tô vendo o café da manhã. Não, você tá no outro patamar já, né? Aí é mais ou menos isso. E aí, nossa, então, pessoal, pode se inscrever, vai ter café da manhã com o diretor, aquela coisa toda, então, pode se inscrever para tomar café com o diretor. Ninguém. E o medaço, e o cagaço. Né? Que para eles, naquela coisa, eu vou na diretoria, é a mesma coisa que no colégio. Se eu for para a diretoria, que eu fiz alguma coisa errada. Sim. Né? Aí eu chamei os gestores, falei, pessoal, incentiva teus funcionários e tal. Aí veio a primeira leva, né, de pessoal para tomar o café com o diretor. Veio uma pessoal, eram 10 pessoas, né, para tomar café comigo. Todo mundo com medo, sentou assim, aí eu cheguei, opa, tudo bem, como é que vai? Tudo bom dia. Pessoal, obrigado por vocês estarem aqui comigo, não sei o que e tal. Olha, pode comer, pode beber, fique super à vontade, pode falar de boca cheia. Aqui não tem problema nenhum, tá bom? Quero saber só quem são vocês, tal. Eu sou o Manuel, eu estou diretor, sou corintiano, fala a mesma coisa. Uhum. E aí as pessoas começam a ficar à vontade. Falou, quem quiser pode falar o que quer, pergunte o que quiser. Se eu souber a resposta, eu vou dar. Se eu não souber a resposta, tinha uma pessoa do meu lado, ela vai anotar e depois eu vou dar a resposta para vocês, tá? Mas fiquem super à vontade. Tem gente que vem com lista. Já que você vai falar com o diretor, pergunta isso. Não. Uhum. E vinha de tudo. Que perigo. De tudo. E você tem que estar preparado para esse tudo, tá? E as pessoas começam a ficar super à vontade. Então, aquelas pessoas que estavam com medo de vir conversar com a gente, só para você ter uma ideia, o café levava 2, 3 horas. Era o motivo que eu tinha para ir no café, ficar Entendeu? no trabalho. Ficavam batendo papo e Que conversando. Legal. E aí falava do hospital, da vida particular, e aí ficou um bate-papo, virava um bate-papo muito gostoso. E aí depois o pessoal espalhou isso aí para o hospital. Puta, vai que é muito legal, chegou na segunda leva, eu fazia uma vez por mês, tá? Tinha lista de espera, entendeu? Aí, para 2, 3 meses de lista de espera. Uhum. E o que foi muito legal é que eu arrumei tanta coisa no hospital, graças ao que eles me passaram, que eu não tinha ideia. Olha, à noite acontece isso, não sei o quê. Aí eu falei, bom, eu preciso ficar à noite, né? Então, tinha dias que eu ficava lá. As pessoas não me conheciam da noite. E foi uma coisa para eu me policiar também. Uhum. Eu ficava até umas 9 horas, até umas 7 horas da noite e tal, e ia embora. Uhum. Eu falei, não, eu preciso ficar mais, o pessoal precisa me conhecer, porque o pessoal tá achando que eu sou virtual. Eu Sim. não sou virtual, sou real. Aí eu andava pelo hospital à noite, boa noite, o pessoal ficava olhando pra minha cara assim, com aquele susto, assim, olha, eu só vim aqui falar boa noite pra vocês, eu sou real, eu existo, né? Já ia brincando com o pessoal, né? Não sou uma entidade. E aí o pessoal vinha conversando com a gente e tal. Isso é muito legal. E aí você consegue fazer com que a geração Z comece a valorizar aquilo que ela está fazendo. Perfeito. Entendeu? Perfeito. É bem legal. Foi bem legal. Não dá pra gente colocar eles no potinho e esquecer. Jamais. Isso não é a primeira vez na história que acontece, né? Um grande desafio, numa mudança muito grande de paradigma que a gente está precisando se adaptar. Uhum. Isso eu entendo. Eu tô nesse caminho ainda de tentar entender quem são essas pessoas. Eu tenho um filho também na geração Z, né? Então são pessoas
completamente diferentes, desapegada de umas coisas, valorizando outras dos quais eu não valorizo, mas também acredito que a gente vai ter que passar por elas, né? Então, não vai ter como, a gente vai ter que ser atendido por elas. Serão os médicos, os fisioterapeutas, os advogados, Sem enfim, que a gente vai dúvida, estar, né? sem E sombra de como vai ser nossa dúvida. relação? Peitando? Não, é entendendo o que está acontecendo. Uhum. Acho que vale sempre a pena colocar um pouco de realidade, porque existe uma fuga um pouco da realidade, talvez pelo mundo virtual ser tão real, né, para eles, e na hora de viver isso é mais difícil. Eu converso com pessoas pelo WhatsApp que pessoalmente não conseguem desenrolar. Parecem duas pessoas diferentes, distintas. Né? Então assim, é muito mais simpático, tal, mas e aí eu tenho que o quê? Reclamar? Não, é entender essa linguagem. Então vamos fazer por essa linguagem o que está acontecendo. Isso, é verdade. Até então o mundo está perfeito, né? Quando você olha assim a sua carreira, qual foi o maior erro que você cometeu? O maior erro que eu cometi, acho que foi no começo mesmo da minha carreira, né? Nossa, eu era inconsequente no começo. Quando eu assumi o hospital, então tinha muita coisa errada, principalmente na médica, né? E tinha uns feudos, umas coisas meio malucas, assim, sabe? Eu ia lá e peitava, né? Peitava mesmo. E imagina, com 20 e poucos anos, eu sou diretor do hospital, vou peitar. Engraçado que eu nunca peitei funcionário, assim, nunca, assim, sempre valorizei a parte funcional, a parte médica, tem aqueles caras que se diziam donos do hospital, eu cheguei a falar, meu amigo, você não manda mais nada aqui, né, e eu já administrei hospital em lugares que era fronteira, então assim, pro cara te dar um tiro e sumir era 2 palitos, né, e falavam pra mim, você vai morrer, e eu falava, não, todo mundo vai morrer. Isso aí isso é normal, todo mundo morre. Você não tinha os meninos ainda, né? Talvez fosse não era nem casado nessa época. Então era inconsequente. Depois, quando eu casei com a Ana, aí mesmo assim era meio peitudo mesmo, sabe? Brigava, não assumia. Porque aquele hospital, quem tocava era eu. Então eu era responsável, eu era pago para gerir aquele hospital. Eu não deixava acontecer algumas coisas. E era complicado. Complicado mesmo, é muito complicado. Né? Então, eu assumi o hospital, para vocês terem uma ideia, eu assumi um hospital uma vez, que o meu antecessor foi encontrado morto. A cabeça de um lado e o corpo do outro. O cara foi decepado. Diziam que era o cara anterior que fazia. Tá, paciência, inclusive, vamos lá. Ele tá aqui para você ter tá aqui, eu sou o chefe. Ele vai ficar um pouco calado. Mas ele é bonzinho. Ele é de poucas palavras. Ele só age. Nossa, depois do tio Paulo, a gente tem que tomar muito cuidado. Tá no rolê do tio Paulo? Hã? Tá no rolê do tio Paulo? Tô. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? Então, tá bom, gente, não tem problema nenhum, mas eu vou assumir. E era um hospital numa cidade fronteiriça mesmo, né? Então era assim, era absurdo. Nossa, é quase lei do cangaço lá. Lei do cangaço. Era um negócio mais... Não, assim, assumir... Eu tive muitos lugares que eu trabalhei que era coronelismo. Sim. Ainda entendeu? Tem. Mas era coronel. Então chegava o cara lá, aquele médico lá era um coronel, aquele outro lá não sei o que lá. Então o cara chegava lá e falava, sabe com quem você está falando? Eu falei, sei, você sabe com quem você está falando? Manuel Navarro. Né? Então eu acho que isso foi uns erros grandes que eu tive, né? Corri risco. Depois você vai ficando mais velho, você acaba, não, peraí, vamos conversar, senta aqui. E aí acabava numa boa conversa, um café, não sei o quê, você acabava... passando a sua imagem para ele, o cara geralmente tinha uma imagem distorcida do negócio, e aí o negócio fala, mas acho que o maior erro foi aí, a minha inconsequência quando jovem. O jovem, Faz tempo. né? O jovem. Então, a gente está falando da geração Z, Sim. Na nossa geração antigamente era exatamente isso, a gente era inconsequente. Que louco, acabou de chegar das fraldas aqui, completamente doido, não é? Completamente doido. Eu me lembro, a gente vai falar do nosso case, né, que foi estar no Grajaú, e eu fui liderada por você durante muito tempo. Foi a primeira vez que eu ouvi e que eu pude ser ouvida em relação à fisioterapia. Foi a primeira vez que eu pude falar do trabalho do fisioterapeuta e do que a gente fazia e como a gente fazia. E foi a primeira vez que eu me senti respeitada dentro de uma instituição onde que realmente você tinha voz, a gente prestava um serviço lá. E por isso eu vou ser sempre grata, porque me moldou para várias outras situações. Nunca mais eu vou retroceder nesse ponto, né? Nunca mais alguém vai me tratar de uma maneira inferior. E eu não estou fazendo militância nenhuma aqui. Eu não existia essa época de mulher, de feminismo. Sempre existiu, não estou falando isso. Estou falando que não estava tão em voga como está hoje. Não é essa a questão. A questão é a fisioterapia, né? E como éramos tratados e como fomos depois disso. E quando a gente olha para o case do Grajaú, né?
o que eu vou retornar falar sobre a cultura, que você foi capaz de mudar a cultura das pessoas por uma autoestima. Né? Nós tínhamos, e isso foi falado em algumas reuniões, que a gente tinha uma autoestima de cachorro, como é que fala? Abandonado. O caramelo da vida, caramelo, né? Abandonado, que tinha muito lá também. E colocar situações, eu lembro que você tomou decisões que você falou de hotelaria, né? Um hospital é hotel, é uma série de coisas, que a primeira coisa que mudou foi a hotelaria. Nós não tínhamos colchão adequado, não tinha travesseiro, toalha. Os pacientes que iam internar lá tinha que levar travesseiro da casa dele, e se quisesse tomar banho, que se quisesse, tinha que tomar banho, né? Tinha que levar toalha de casa. Absurdo, uma coisa absurda. E com os mesmos recursos, né? Que Exatamente, a OS faz isso. Com os mesmos recursos. Era uma OS, o governo do estado enviava o valor pro hospital, e a pessoa não investia no hospital. Então era assim, era um absurdo. Né? E nessas andadas do hospital, que eu comecei a andar, eu comecei a ver os travesseiros com fronhas diferentes, lençóis que o pessoal punha para secar na cabeceira ou nos pés da cama, né? Deixava lá secando. Eu achei aquilo lá um absurdo, toalhas, cada uma diferente, né? E eu falei, e pessoal, esse travesseiro? Não, aqui não tem. Se o paciente quiser trazer, eu falei, pelo amor de Deus, já chamei, falei, quantos travesseiros você precisa, quantas toalhas você precisa, e compre, né? E começou a comprar. E começou, dignidade, né? Absurdo, dignidade, né? Começou a comprar. Os funcionários não tinham uniforme. As pessoas iam trabalhar com o uniforme com a roupa de casa. Então você não sabia se era funcionário, se não era funcionário, né? E aí nós resolvemos fazer uniforme para os funcionários. Aí eu fui num lugar que fazia hospital, num hospital chique pra caramba aqui. Aí era no mesmo lugar, eu acho. Era o mesmo lugar, era o mesmo lugar, no hospital chique aqui em São Paulo. Eu falei, eu quero o mesmo uniforme, né? E aí fizemos um uniforme. E aí uma coisa legal que nós começamos a fazer era as reuniões com os líderes comunitários lá do Grajaú. Perfeito. Então, cara, acho que eram uns 10 líderes comunitários que vinham lá, né? Muito empenhados, trabalhando. Bastante. No começo, nossa, só voava a cadeira até, né, se bobeasse. E aí, não, pessoal, peraí. A primeira coisa, nós somos apolíticos, porque o OS sempre era PSDB, né? Que era coisa do PSDB. E ali tinha muito PT, então eles queriam brigar com a gente. Não, primeira coisa, eu não tenho nada a ver com política, nada a ver. Eu tô aqui, nós estamos aqui para fazer um trabalho de melhorar o hospital para a comunidade. É isso que nós temos que fazer. Beleza? Beleza. Vamos trabalhar isso. E começamos, toda última terça-feira do mês eu fazia reunião com eles. E eu prestava contas para eles, porque eles eram os donos do hospital, entendeu? E eu fazia questão de prestar conta. Fizemos isso, gastamos tanto, colocamos travesseiro, colocamos toalha, fizemos... E aí uma vez, uma funcionária, porque quem trabalhava no Grajaú era da comunidade do Grajaú, né? E aí a pessoa pegou e falou, eu queria só te agradecer por você ter colocado o uniforme nos funcionários. Que você colocou eles ficaram tão bonitos e que foi para atender a gente. Né? Eu falei, gente, eu não tinha pensado nisso, né? Mas assim, legal, fico feliz, tal. Então esse trabalho aí foi assim, essas melhorias e pasme, com todas as melhorias que nós fizemos, e não foram poucas, né, Vivi? Foram muitas melhorias, muito estruturais, tudo, sobrava dinheiro. E a gente prestava contas. Eu lembro que a gente fez um livro, nós vamos fazer um relatório de 100 dias de gestão. A Viviane que fez. Esse relatório é lindo. Né? Eu não tenho esse livro, nunca mais vi esse livro. Porque era antes e depois. Antes e depois, como estava, e os 100 dias. Perfeito, foi lindo. E fizemos um relatório com fotos, tudo. A Vivi, que acabou trabalhando bastante isso com a gente e tal. E aí virou um livro. Aí fizemos capa dura, tal. E eu lembro que uma vez nós fomos entregar... juntou os hospitais próprios e OSs do estado de São Paulo, em Itu, num hotel em Itu, e eu fui com aquele lá embaixo do braço. E peguei e entreguei para a época, o doutor Barradas, que era o secretário de saúde do estado, entreguei para ele. Falei, doutor Barradas, isso aqui é um relatório nosso que nós fizemos. O cara pegou, entreguei logo de manhã. Tá bom. Aí ele foi pro hotel, leu à noite, provavelmente ele leu o relatório. No manhã ele veio com o relatório embaixo do braço, no outro dia. Todo mundo reunido, ele falou assim,
pôs lá assim e falou assim, vocês sabem o que é isso? Isso aqui é uma seriedade de trabalho e tal. A partir de agora eu quero vocês fazendo relatório igual. Olha a régua. Falei, gente do céu. Quem que fez isso? A gente só quer saber o nome. Não, ele falou, Manuel. Falei, gente, só espera me dar meia hora pra eu sair correndo. Depois vocês correm atrás de mim, pelo amor de Deus. Né? Pelo menos, né? Pelo menos eu moro em Jundiaí, eu tava em Itu, tava perto de casa, né? Mas foi, então, assim, era possível fazer, era possível fazer. Isso fez uma diferença gritante. A gestão de dinheiro público é sempre um desafio, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar em várias OSs e eu percebo que, para mim, é o que funciona. É o que funciona. É o que funciona. Porque é uma coisa que SUS é prejuízo, é certo. A tabela é muito baixa. Sim. Não tem como cobrir os custos, é impossível. A UES foi uma grande sacada do Mário Covas na época, né, que tinha alguns esqueletos de hospital, e ele resolveu assumir aqueles esqueletos, terminar aqueles esqueletos e entregar para uma entidade filantrópica séria, né? Eu lembro que entregou para as Irmãs de Santa Catarina, entregou para as Irmãs de Santa Marcelina, tal, foram as primeiras OSs lá. E aí fazia como? Você tinha uma verba, então assim, olha, para administrar esse hospital, fazer tudo que tem que fazer, vai custar X, ok? Perfeito. Negociava isso com o Estado falou, ok, vou te dar o X, só que você tem metas para cumprir. Meta de cirurgia, meta de exames, meta de atendimentos de pronto-socorro, enfim, metas de tudo. E qualidade. Metas de qualidade também tinha que ter, da ouvidoria. Eu lembro que tinha metas, eram metas bem fortes mesmo. Se você cumprisse as metas, então você pegava esse valor e dividia em 12. Você recebia 1/12 desse valor para você tocar aquele mês. Se você cumpria todas as metas, você recebia aquela parcela. Tá? Se não cumprisse as metas, você recebia 70% daquele valor. 30%. Então, assim, e era assim que funcionava, o negócio funcionava dessa forma. Então, assim, era o Estado subsidiando isso. E você apresentava qualidade. Todos os nossos índices lá no Grajaú foram bem além das metas, né? Então, aí eu sentava para negociar. Poxa, o senhor pediu para fazer aqui 500 cirurgias, eu fiz 1.500. Eu preciso de um valor maior. A gente atendia 1.000 pacientes por dia no pronto-socorro. Por dia. Era uma coisa absurda, né? E aí nós começamos a trabalhar. Negociava, o negócio andava. E era possível trabalhar. E sobrava dinheiro. Então, daquilo que sobrava de dinheiro, a gente investia em reforma, investia em várias coisas, né? Então, foi por isso que eu falo, aonde foi o lugar que você mais amou? Foi o Grajaú, foi o Grajaú. É impossível sentar numa mesa, falar sobre gestão e não falar da pandemia. Sim. Né? Então, assim, de um dia para a noite, você tem um orçamento X e você passa para um orçamento, sei lá, 10X, não sei quanto. Como foi isso para o administrador? Porque eu sei isso como gestora da fisioterapia, então um pedacinho, eu sei isso como fisioterapeuta, mas o cara que está olhando de cima, todos nós, como foi para você? Foi um movimento de guerra, sabe? É uma guerra. Você estava no meio da guerra, do nada essa guerra estoura e você não tem a munição que você precisa, sabe? Você tem um pedaço de pau para você brigar nessa guerra com um inimigo que você não está enxergando. Exato. Então, assim, para você ter uma ideia, nós tínhamos reuniões, porque era tudo falado. Olha, tem isso, acho que vai ter isso, acho que vai ter aquilo, era tudo num achismo. Então, a gente fazia reuniões assim. No mesmo dia, mudava-se o protocolo de atendimento 5 vezes, 6 vezes. Não é mais isso. Insano. Agora é isso. Não é mais isso, é aquilo. Cara, é um negócio absurdo. E eu tinha um orçamento para ser cumprido, com metas absurdas para serem cumpridas na época. E tudo aquilo fez assim, caiu. Não tinha. Então eu tinha tantas cirurgias para fazer, tantos não sei o que, tanto de receita, tanto de resultado, e do nada mingou tudo. As pessoas começaram a ter medo de ir para o hospital para se contaminar, tudo, e começaram a ir para o hospital por causa de uma coisa chamada da pandemia, né? E coronavírus e bababá. E aí eu tive que preparar o hospital para aquilo.
Então as pessoas não estavam preparadas para atender aquilo. Há um tempo atrás, vai ter pandemia, não sei do que, a gente começou a se preparar, alguma coisa, tal, de ebola, tal, mas não veio. E todo mundo, e eu inclusive, achava que não vinha para cá. Ia ficar na Itália. Ia ficar na Itália, ia ficar na China, mas não vinha para cá. Eu também achei. Sabe? A gente foi pular carnaval, né? Não tô falando de você, exato, você lembra? Exato. Aí quando eu acordei, o cara tava na minha porta batendo, né? Então, caramba, vamos lá, vamos nos preparar. E aí começa o trabalho de preparo do funcionário, fazer de tudo para o funcionário não se contaminar, pelo amor de Deus, você não pode perder aquele... É um cara no campo de batalha, né? E atender aquele pessoal absurdamente desesperado, e a gente desesperado também, só que a gente não podia mostrar que estava desesperado. Nós estávamos centrados. É o ônus do gestor. Nós estamos centrados. Imagina, gente, calma, vai dar tudo certo, tá tudo bem. Eu tenho controle de absolutamente tudo, eu já sei para onde a gente vai. Não, fiquem tranquilos, né? Então, o que a gente começou a fazer? Adaptar o hospital para isso. Então, eu fechei o centro cirúrgico. Porque eu não tinha cirurgia, então deixei uma sala cirúrgica para emergência, fechei com tapumes ali e tal, e o restante eu fiz UTI. Então eu tinha 7 salas cirúrgicas. Nossa. Não, 8 salas cirúrgicas. 8 salas cirúrgicas. Uma eu deixei para fazer cirurgia mesmo, tá? E as outras salas cirúrgicas eu transformei em UTI. Cada sala dava para colocar 2 leitos de UTI. E coloquei 2 leitos de UTI e virou UTI. Aquilo lá lotava. Ela entrar, abrir portinha, qualquer portinha para leito. Falei, gente, se precisar colocar leito na diretoria, fique super à vontade, né? E toca isso, e toca isso. E o negócio foi absurdo, né? Um movimento doido. Então era manobra de guerra mesmo, né, Vivi? Era um negócio assim, vamos por aqui. Não, vai por aqui, vai por ali, né? E medo de contaminar, medo de contaminar minha família, fiquei, como eu falo, né, morando em Jundiaí, eu fiquei em São Paulo, só vinha de final de semana para minha casa, para ver minha família, e olha lá, né? E medo de se contaminar, nunca me contaminei depois que eu saí do hospital. Aí, depois que eu saí do hospital, peguei, né, peguei o vírus, mas assim, nada, já estava vacinado, nada... Outro momento, né? Outro momento completamente diferente, mas foi um aprendizado louco, né? Que mostra o quanto nós somos despreparados. Exato. Né? O quanto nós somos despreparados. A gente se acha o bambambam do negócio, imagina, que tranquilo, imagina. E aí, eu trabalhava no hospital com uma estrutura sensacional, muito top, né? E a gente viu o quanto a gente era frágil. Né? Absurdo. Aí era gente se contaminando, diretor. Eu teve amigos meus com diretores que se contaminaram, ficaram na UTI, teve entubado, não teve entubado. Então, assim, era uma coisa assim... Emocionalmente muito pesado. Muito pesado. Financeiramente enlouquecedor. Emocionalmente muito pesado. Eu acho que o principal foi o emocional. Perfeito. O emocional foi a gente trabalhar esse emocional. Mas acabou dando tudo certo. Eu falo o seguinte, a gente não está aqui por acaso. A gente não está aqui. Se a gente não está no Matrix, né? A gente não está aqui atrás. A gente não veio para esse mundo a passeio. Exatamente. A gente veio a trabalho. Muito bom. Né? Então façamos o nosso melhor. A gente tem um quadro aqui chamado Fatos e Sensações, tá? Ai. Nesse quadro, você vai ter que me dizer qual que é o fato e qual que é a sua sensação. Tá? Vamos lá. Fatos e sensações. Olha só. Meus pimpolhos. Nossa, o João tá pequeno aí, hein? Tá pequeno, João. Assim, com pouca idade, né? Pouca idade e tamanho. O João tem 1,95. O Rafael tá do mesmo tamanho, mas o João é maior. O João tá bem maior. Qual que é a sensação? Sensação é de dever cumprido, de ter uma família linda, de ter filhos maravilhosos, de ter uma esposa que sempre foi companheira pra caramba. Eu sempre aprendi muito. Depois que eu conheci a Ana, foi uma pessoa totalmente diferente. Eu aprendi muito com ela. Muito com ela. Psicóloga, lógico, né? Então Tem eu falo. Que ser, né? Eu falo que ela não me dá alta há 32 anos, que ela não me dá alta. E não me dê. Não vai me dar. Né? Então, assim, é uma felicidade ter uma família dessa. Muito bom. Próximo. Nossa, a missa lá no Grajaú, né? É uma equipe maravilhosa, né? Tô vendo ali a Aranha, tô vendo Marco Aurélio, né? A Daisy. Daisy, a nossa secretária. Tava tentando lembrar o nome dela. Daisy, desculpa, eu tinha esquecido o seu nome.
né? E aí a gente, era um trabalho em equipe maravilhoso, né? Todo mundo ali, todo trabalhando. Eu tenho uma saudade desse canto. Isso foi um canto que nós fizemos uma missa, né? As irmãs que gostavam de fazer a missa lá de Santa Catarina. E era aniversário do hospital. E a gente fez... É o dia do painel? Hã? É o dia do painel, É o dia do painel, é o dia do painel. E aí a gente fez um painel maravilhoso, que meu irmão me mandou foto desse painel. Tem 2 semanas. Ele tá lá ainda? Não, meu irmão. Não, tá lá ainda o painel? Tá lá, tá lá. O meu irmão mandou porque a Kelly, que é cunhada do meu irmão, ela trabalha no Grajaú. Eu que consegui para ela quando tava lá. Eu tinha acabado de sair de lá, ela entrou, era super novinha, tinha feito técnica de enfermagem e tal. E aí, ela mora em Interlagos. Aí eu consegui estar lá, ela tá lá até hoje, e ela tirou foto desse painel e mandou pro meu irmão. Aí o meu irmão mandou pra mim, ela falou, você lembra disso? Eu falei, cara, lembro. Tem a foto de todos nós. Foto de todo mundo. Próxima? Da Corinthians. Isso aí é uma paixão, né, gente? Isso aí é uma coisa que eu não... Ai, Corinthians, me dá tanto trabalho. Dá mais trabalho que o hospital. Mas é uma paixão minha e dos meus filhos, né? Graças a Deus, meus filhos são corintianos, porque eles têm pai. É um absurdo, né? O filho não torcer pro mesmo time que o pai. Absurdo. Né? Então, eles têm... Não é possível, lá em casa não é possível. Não, então eles têm pai. E aí eu me divirto quando eu vou aí para esse campo maravilhoso aí, assistir o jogo e junto com meus filhos. É muito legal. Muito bom. A gente está caminhando para o final, e aí a pergunta de $1 milhão: para onde nós vamos com a saúde? Qual que é o futuro da saúde? O futuro da saúde, eu acho que eu acho que é uma coisa complicada, assim, principalmente agora com a inteligência artificial. Eu acredito que algumas especialidades médicas serão abolidas. Né? Porque a inteligência artificial vai dominar cada vez mais o mercado, e na saúde não vai ser diferente. E nós vamos ter que nos adaptar a isso. Né? Os hospitais vão ter que se adaptar a isso, as pessoas vão ter que se adaptar a isso. Quando você falava antigamente de fazer uma consulta online... Sim. Jamais. Nunca. O CFM nem deixava, né? Hã? O CFM nem deixava. Nem deixava. Imagina. Mas, não, absurdo. Não vou fazer. E hoje, a grande maioria, você vai agendar uma consulta, entra no site lá do hospital, ele fala, você quer presencial ou você quer por vídeo, né? Então, e hoje você passei numa consulta, quando foi? Que quarta-feira que eu passei numa consulta. O médico já foi lá, fez lá a consulta, normal, era presencial, mas ele já foi da consulta, no meio da consulta eu tô com o meu celular, já estava com a receita no meu celular, tudo certinho. Então é uma coisa absurda. Sim. Tá muito rápido. E com isso eu acho que está cada vez impessoal. A coisa, esse tete a tete vai ficar cada vez mais difícil, né? Esse distanciamento eu acho que vai acontecer, e é natural que isso aconteça, tá? Então acho que a saúde vai para isso, vai para uma coisa muito mais rápida. Eu acho que algumas especialidades serão realmente, ficarão de lado mesmo, né? Mas eu acho que vai ser muito mais avançado, cura. O progresso disso vai ser muito, muito mais avançado. Eu tenho certeza disso. Quando você falava de uma coisa na década de 70, é totalmente diferente de agora. Na década de 80 é totalmente diferente de agora. Então, acho que os processos estão, graças a Deus, estão muito mais rápidos. Acho que a saúde vai para isso. Vai ser por uma coisa mais rápida. O tempo de permanência num hospital é muito mais curto e vai ser cada vez mais, vai começar a deshospitalizar muito mais rápido as coisas. Eu acho que vai por aí. A Saúde 4.0 tem nossos apoiadores têm essa visão de olhar a reabilitação como um agente de deshospitalização. Exatamente. A gente pode esperar estruturas menores? Hospitais menores? O que a gente pode esperar do ponto de vista estrutural? Eu acho que sim. Eu acho que pensar em hospital menor, não precisa ter aquela loucura daquela estrutura, mas eu acho que mais voltado ao atendimento não internado, entendeu? Acho que vai ter mais isso.
mais isso. E o que você for internado, é claro, você vai ter os leitos de internação, mas pensando numa média de ocupação baixa ou até numa média de permanência, essa que é a verdade, uma média de permanência curtíssima. Tipo assim, vem, faz o tratamento, fica um dia, 2 dias no máximo estourando. Hoje isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. O paciente fica 2 dias no máximo e vai embora. A gente está falando hoje de hospital dia, que já é uma realidade há um altíssima. tempo. A gente está falando hoje também de PS 30 horas. Sim, né? sim. Fast track também, sim. nessa tentativa de agilizar o atendimento, né? O paciente não voltar, Uhum. né? Ele vai sempre andando, é como um joguinho de percurso, vai sempre para frente, ele não volta, né? Essa que é a ideia. E agilidade. Eu acho que é por aí. É muito legal algumas observações que você sempre fez, e você falou da impressora ser do lugar distante da onde as pessoas estavam. O Lean Six Sigma, quando eu fiz a formação, era uma das coisas que eles olhavam, o processo, né, de como que estava sendo feito para ser mais otimizado e um custo menor. Uhum. E é muito a sua característica, além de pessoas, processos e muito conectado ao financeiro, né, a ter recursos bem manejados. Bem manejados. E aí você é amado e odiado por conta dessa mesma questão, não é? Sim. Já participei de vários momentos da sua vida, né, muito desafiadores. A gente já pensou em atropelar algumas pessoas. Passou pela nossa cabeça. E atropelada, reda de novo. E a gente tem isso como marca. É pra gente atropelar? Aí você fala, não, essa aqui não é atropelar, não, aquela ali não. A gente brinca. Merece ser atropelado? É isso. Já perdoou, não quer mais atropelar? Não, não quero, já perdoei, é verdade. Isso... A gente brinca muito com isso tudo. E você paga, na minha opinião, um preço muito alto por você ser a pessoa ética que você é. Não se corromper com os seus valores, né? Quando você olha agora, depois de 34 anos, valeu a pena? Valeu muito a pena. Não me arrependo de absolutamente nada. Absolutamente nada. Sou assim, vou morrer assim. Passei isso para os meus filhos. E graças a Deus eles aprenderam isso também, né? Então eles são bem parecidos com isso. Assim, o que eu sempre falo, não mude. Você tem isso aí, é isso aí, é pro bem. É pro bem, não mude. Não mude. Continue com esse conceito, continue fazendo o que você acha. É uma coisa de trabalho de coração e, claro, que tem que ter o racional também, senão o negócio você vai acabar atropelando demais, você sofre demais se ficar só no coração, mas não muda. Valeu muito a pena, muito. Eu olho para trás e vejo, né, o meu dever cumprido. Né? Então, hoje eu estou com 60 anos, faço 61 agora em setembro. Não esquece, por favor, que você costuma esquecer meu aniversário. Jamais esqueci. E a gente... vamos falar sobre quem esqueceu do último aniversário ou não? Não, Não, né? Não, então, que eu sou um idoso, eu fico esquecido. Então, você já tá parando na vaga? Você tem óbvio! Mas é lógico. Pô, primeiro dia de eu e meu irmão foi aqui em São Paulo, lá em Jundiaí. É direito. Tá ótimo. Meus filhos adoram isso. Pai, vai pra mim em tal lugar, compra. Nossa. O pai virou boy, né? Nossa, eu comprei agora ingresso pra assistir um show que eu tô com vontade de assistir. Qual que é? Supertramp. Que legal. É um cover, né, deles. Mas os caras tocam muito bem, são os caras da Europa que tocam muito bem, vai ser agora em agosto, né? Aí na hora que eu fui comprar ingresso, assim, meia entrada. Idoso. Eu falei, gente! Mas você vai pagar na porta, porque o idoso não pode, vai andar no shopping, mas não tem que estacionar na porta. Ele anda pra caramba no shopping, fica o dia inteiro batendo perna, mas tem que parar na porta. Exatamente. No shopping até que eu não reclamo, mas supermercado eu adoro. Eu vou assim, paro bem na porta do supermercado, assim. Ódio, meu Deus. É muito bom, gente. É muito bom, muito gostoso, né? Você me ensinou que eu poderia ser competente e mesmo assim chorar. Né? Claro, faz parte. Deixar as emoções fluírem. E não ser desrespeitado por conta disso. Então, eu encerro aqui dessa maneira, né? Como você sempre me ensinou e você sabe que é o meu mentor da minha vida, né? Eu ligo para você para pedir pinico várias vezes, né? E socorro, me orienta aqui. E você sempre me colocou muita vontade para que isso acontecesse. E as pessoas, é importante que agora aqui, elas estão vendo pessoas que são importantes para mim. E porque ver onde eu tô, se é que eu tô em algum lugar, ninguém vê os degraus que você subiu e as pessoas que apoiaram na hora que você estava subindo, né? Então, aqui também é uma homenagem para essas pessoas e você é uma delas. Muito obrigado. Fico Suas honrado. Últimas considerações? Fico muito feliz em estar aqui com você. É uma honra estar aqui com você. Quando você me fez o convite, falei, nossa, que chique. Pode quem te viu, quem te vê, né, Vivi? E assim, eu sei o quanto você
o quanto você batalhou para chegar onde você chegou, e fico muito feliz com isso, fico feliz mesmo. Você sabe que você mora no meu coração, meu e da minha família ainda por cima, né? E fico feliz e fico à sua disposição, né? Sempre que você puder, que você quiser, né? Me liga, chora, com fé. Tem um tempo, vamos conversar, vamos conversar. Eu acho que é isso, se eu puder, enquanto eu puder ajudar, fico muito feliz e muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de ter ajudado. Eu que agradeço muito de poder colaborar com as pessoas, de trazer aqui e você ter vindo de Jundiaí para estar aqui conosco. Prazer, espero grande que prazer. Gostado também. Eu que agradeço. Eu espero que vocês tenham gostado. Para mim foi um prazer enorme de conhecer mais um pouco da sua história e trazer para as pessoas no geral. E eu espero que vocês também tenham gostado bastante. Muito obrigada.